A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, faz uma estimativa de receitas e despesas e, sobretudo, de recursos sobre todos os fundos municipais por área e depois vai se refletir de acordo com o andamento da economia e das finanças municipais lá na Lei Orçamentária Anual, a LOA, lá em setembro. Por isso, o secretário de Finanças vem todo ano conversar com a gente aqui por o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro cenário, o ano que vem, 2024, aqui nós estamos falando de LDO, de estimativa para o último ano de um governo. Se o cenário compõe um quadro de manutenção de investimentos, por exemplo, que foi um ganho na atual gestão do ponto de vista de percentual de investimentos em relação às obrigações fixas. Perfeito. Acompanhando pelo menos esses 3 primeiros meses, a tendência é que a gente continue nesse crescimento, até uma estabilidade dessa arrecadação, podendo proporcionar alguns investimentos na cidade que são importantes. E a gente está na expectativa desse ano relacionado à reforma tributária, o quanto isso pode ou não impactar para a Prefeitura de Bauru, se a gente vai ter uma melhoria ou alguma perda com relação à arrecadação, mas como ainda é tudo na expectativa, fizemos a nossa previsão, até porque deve ter um período de transição quando fizer a mudança, então a gente está fazendo essa expectativa da LDO, com base nesse crescimento dos últimos meses. E lembrando que a LDO ela trabalha ainda de forma macro, né? Tanto a parte de despesa e receita, a gente não entra num detalhamento igual é feito na LOA, então a gente vai ter, pelo menos ali até 30 de setembro, acompanhar toda essa situação, verificar até essa questão da reforma tributária, para aí sim na LOA, que substitui a LDO, atualiza o LDO, a LDO 2024, para que a gente traga um cenário mais real do que pode ou não acontecer para 2024. Tem 2 indicativos principais, entre vários, que talvez mereceriam destaque. Por exemplo, há uma previsão de pouco mais de 50 milhões de reais relacionados a obras, um andamento do projeto que está em execução em 2023 para o próximo ano e a possibilidade, por exemplo, de termos novidades. O Estado anunciou ontem eventual financiamento para o Hospital Municipal, o Governo Federal e a Prefeita quer um direcionamento nesse sentido. Exato. A expectativa é que pelo menos essa obra do hospital que foi anunciado deva iniciar esse ano e de repente ser concluído até o ano que vem. Não sei como é que está o andamento desse projeto, mas a expectativa é que se inicie esse ano. Então existe uma previsão ali ou de término ou de conclusão de novos UBS. Parece que tem algum planejamento de alguma outra UBS também. Então existe a possibilidade desse incremento e é onde a prefeita e a nova secretária estão focando com relação a essa melhoria. Tanto é que se você pegar proporcionalmente em valores financeiros, está dando um incremento de quase 50 milhões, o maior aumento com relação à LOA 23 para a LDO 24, então a saúde realmente tende a ter um investimento maior. E o impacto, né? Todas as secretarias, a gente tem a possibilidade do aumento do patronal, que deve descer para 28%, todas as secretarias já vão, consequentemente, ter um aumento. A própria SEMA, com relação a alguns contratos que estão sendo reajustes significativos, e tudo isso acaba impactando no orçamento e envolvendo ali, principalmente, os gastos do Tesouro Municipal. Sabe que o secretário também destaca, e é verdade isso significativa, a questão da Previdência. Você acaba de integrar um grupo em Brasília, reunião ainda esta semana, que discute exatamente com o novo governo eventuais modificações para melhorar esses cenários, os impactos para os municípios, que são muitos. Exato, foi muito produtivo. A gente vê outros municípios, que assim, a gente sempre fala aqui da FUNPREV Bauru, são mais de 2.000 municípios que têm regime próprio, e a gente verificar que todos os municípios estão passando essa mesma situação, né? Igual quando foi anunciado esses dias sobre o piso da enfermagem, que vai ter uma ajuda para os municípios com relação a cumprir. Será que essa ajuda também vai se estabelecer para os inativos? Porque a paridade faz com que os inativos tenham também esse impacto previdenciário. Quem vai arcar? A gente vai ter auxílio da União ou não? Então, existem muitas perguntas ali, muitos questionamentos, mas o importante é que está se formando um grupo de cidades com secretários, com presidentes de regime próprio, para que a gente comece a mostrar para a União que todo o efeito criado lá está trazendo consequências perigosas para o andamento e para os caixas dos municípios que possuem o RPPS, o regime próprio de previdência. Secretário, falar de reflexos que também interferem em modificações lá em Brasília, aqui tem 2 muito importantes, por exemplo, já estabelecidas. Uma lei de 2022 que cria para os fundos municipais, sobretudo na área de assistência social, uma perda significativa de recursos. Exato. No Vale Alimentação, que cada servidor recebe de todas as pastas, na licitação foi feita uma taxa de administração, uma taxa de retorno de 6%. Então, todo o recurso destinado
para aquela empresa que venceu a licitação de fornecimento do cartão alimentação, 6% fica para o município, faz uma retenção de 6% antes do pagamento, e esses 6%, através até do contrato, é destinado ao Fundo de Assistência Social. Uma lei de setembro agora de 22 proibiu vedou esse tipo de possibilidade. A SEB está vendo com o jurídico essa situação, como é que vai ficar, mas não sendo mais possível, pelo que tudo indica pela lei, a Secretaria do Bem-Estar Social, que recebe todo esse recurso destinado, relacionado a esse contrato, vai perder em torno de 5 milhões de reais. E isso faz com que, como esses 5 milhões de reais e esse recurso de fundo normalmente é destinado para entidades sociais que já fazem um serviço que não podem ser paralisados, novamente o Tesouro Municipal vai ter que arcar com esse recurso. Então, é um novo gasto ali, além do incremento de todas as despesas, todas as reposições. Quer dizer, é mais um recurso ali que o Tesouro Municipal vai ter que arcar por uma consequência da União. Aliás, de todas essas medidas de Brasília, do Estado que interfere aqui, a maior parte delas, infelizmente, discutem, ou com reflexo aqui na LDO depois, na Lei Orçamentária Anual, porque tem transferência de obrigações financeiras para o município. Por exemplo, em um dos fundos da educação, chamado QESE. Exato. O QESE é uma arrecadação ali em torno de 12 a 14 milhões de reais ano, cada ano sobe, né, relacionado a parte do salário e especificamente para investimentos na educação, vedado só pagamento de pessoal. Então, ele é utilizado em qualquer outro tipo de despesas para a educação. E foi feita também com base numa determinação federal que os municípios do Sul e Sudeste vão perder 50% do valor desse recurso e vai ser destinado para as cidades do Nordeste. Então, não só Bauru, nesse caso, todas as cidades do Sul e Sudeste vão perder em torno aí de 6, 7, até 8 milhões, dependendo da previsão do recurso para 2024. E, novamente, para suprir esse recurso, quando necessário, o Tesouro Municipal. Só para fazer o raciocínio, alguém que está nos assistindo pode estar perguntando, mas na educação é menos reflexo porque tem suporte dos 25% mínimo, mas interfere em outros indicadores, como receita corrente líquida. Perfeito. Na receita corrente líquida, possível investimentos, na própria despesa com o pessoal, cai a receita corrente líquida, aumenta o índice com o pessoal proporcionalmente. Então, é uma situação que sempre atrapalha a gestão pública, né? A gente está perdendo receita, isso nunca é bom, mesmo sendo da educação. É importante esse apontamento quando fala, a educação está tranquilo, mas toda a receita da educação ajuda em todos os índices para a composição do município, ter uma melhor colocação, ter uma melhor RCL, ter um menor gasto com o pessoal. Então, toda perda de receita é significativa para o município. Obrigado ao secretário de Finanças, Everton Basílio. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, audiência pública disponível na íntegra. É através dela que você consegue ter um espelho das realizações que você espera do governo municipal.